Salve, salve galera! Continuamos aí no nosso canal O Fino da Copa, falando sobre esses dias que antecedem aí a abertura e mais uma Copa do Mundo de Futebol de 2026. Já fiz aí, desde o início desse canal aí, a história das Copas, os grupos, falando um pouco sobre cada seleção e suas histórias, né, das 48 seleções classificadas. Falamos sobre os jogos, grupos, com jogos, horários e datas. Fiz ontem aí um vídeo sobre minhas o que eu acho, né, meus palpites, meus prognósticos sobre quem que eu acho que vai chegar na final, quem vai ser campeão. Para mim, o Brasil não chega. Mas hoje eu vou fazer já, começar uma outra série. Lembrando que faltam 8 dias para a Copa do Mundo. Amanhã vai faltar uma semana e na outra quinta a, o mundo da bola para assistir México e África do Sul. Bom, agora vamos falar sobre minha visão sobre a seleção brasileira em todas as Copas que eu assisti desde 86. E vou fazer amanhã da Argentina, depois de amanhã da Alemanha, depois França, Holanda, Uruguai, Inglaterra, as campeãs mundiais e a Holanda, que é uma seleção que eu torço, que das que nunca foram campeãs mundiais, tem uma baita história de Portugal, com certeza, somente por causa da geração de Cristiano Ronaldo. Mas vamos lá. A minha visão e tudo que eu já vi, senti e presenciei da seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo. Como eu já falei para vocês aqui, tudo começou em 82. Na verdade, não começou, mas foi ali um aperitivo do que viria a ser esse meu amor, essa minha paixão pelo futebol, quando eu via a comoção geral do povo, em lágrimas depois do desastre de Sarriá, da derrota de 3-2 para a Itália no estádio de Sarriá, lá na Espanha, e a eliminação precoce da seleção de Tele Santana, que era uma das favoritas, certo? Para começar a falar de 86 até hoje, quando eu comecei a entender e gostar de futebol. E outra coisa que eu queria falar, galera, que hoje eu estava prestando bastante atenção, tem no seriado aí da Netflix da Copa de 70, né? A história da mudança do João Saldanha para o Zagallo, que foi determinante para o tricampeonato, onde tem uma frase muito forte falada do Zagallo para o Pelé. Pelé, você vai ganhar essa Copa e vai ficar imortalizado, ou você não vai ganhar e vai ser esquecido. A verdade é essa, galera. Por mais que o Pelé tenha sido um dos grandes nomes em 58, né, ao lado do Garrincha, do Didi, do Vavá, que o Brasil tenha ganho novamente em 62, aliás, é a última seleção bicampeã seguida, né, mundial, mesmo com ele machucado. Se a seleção não fosse tricampeã em 70, talvez Edson Arantes do Nascimento Pelé não tivesse o renome e o respeito internacional e nacional como o grande rei do futebol, como o único jogador tricampeão mundial do mundo. Então, um título muda tudo. Eu vou falar agora. Por que eu falei sobre isso? Porque o Neymar vai para a Copa, vai para a sua quarta Copa do Mundo. Todos lembram que em 14 ele sofreu aquela agressão lá do Zuniga contra a Colômbia, não participou do 7-1. Poderia ter sido diferente. Poderíamos também ter perdido um pouco mais de menos, poderíamos ter ganho. Em 18 foi uma Copa que ficou marcado pelo caicai dele e aquela eliminação, né, contra a Bélgica, que eu já esperava. Contra a Croácia em 2022, ele representou, ele foi, se machucou durante a Copa, voltou, fez aquele golaço contra a Croácia, mas faltando 4 minutos, todos se lembram o que aconteceu. E o Neymar, porra, mano, eu não gosto de defender o Neymar, mesmo porque eu não... Porra, mano, desde que ele era craque do Santos, do Barcelona, eu sempre tive alguns lances com ele, assim, meio chateados, até mesmo quanto a pessoa dele, mas independente, como jogador o cara é monstro, é, fez a pior opção da carreira dele no PSG, e depois ao Hilal, voltar para o Santos, mas enfim, com a camisa do Brasil, o Neymar nunca pipocou, hein, galera? O Neymar sempre representou, mesmo não tendo ganho grandes títulos de destaque, tem Olimpíadas, né, e
e a Copa das Confederações de 2013. Mas assim, se o Neymar não fosse convocado, ficaria assim, marcado como, pô, ele foi para 3 Copas, não conquistou a Copa. E ele não foi para essa de 2026 e o Brasil também não ganhou. E ele fez falta. E todos iriam falar, pô, se o Neymar tivesse ido. E aí ele seria, por exemplo, alçado como um cara que poderia ter salvado o Brasil. Ele vai. Eu tenho certeza que o Brasil não ganha. Pode ser que eu esteja enganado, se o Brasil ganhar, Maria, aí ele vai ser coroado e idolatrado mesmo não jogando. Mas só de ele estar lá. Ele foi convocado para a 4ª Copa do Mundo dele. Muito provavelmente ele vai jogar alguns minutos, algumas partidas, principalmente na primeira fase. E se o Brasil não ganhar, ele vai ser colocado como o grande vilão e o grande responsável pelo Brasil nunca ter ganho Copa nesse período todo. E o Brasil vai alcançar a sua maior fila, hein? Se ele não ganhar essa Copa em 2026. Desde 2002. Ele vai passar a chegar em 2030, 2002, 12, 22, a 28 anos sem uma Copa, quase 30. 24 anos ficou de 70 a 94. Dito tudo isso, 1986, um pouco antes, 1985, quando eu comecei a ir para jogo, fui para as finais que o São Paulo ganhou da Portuguesa, com 120 mil pessoas no Morumbi. E aí comecei a comprar a revista Placar e acompanhar e ver as eliminatórias para a Copa do México, que seria na Colômbia. Evaristo de Macedo, até então treinador, depois ele saiu em 82, o Parreiras, né, assumiu, ele caiu, e aí o Evaristo pegou boa parte das eliminatórias, mal, o Brasil correndo o risco de não se classificar. O Evaristo, que depois seria campeão brasileiro pelo Bahia em 88, que tem uma baita história ainda como jogador do Barcelona e do Real Madrid, não vingou com a seleção. Vários jogadores ali que não deram certo com ele, como Mário Sérgio, Jorginho. Ele voltou, reformulou, trouxe uma boa base de 82, resgatou jogadores que estavam na Itália como Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, e juntando com novas estrelas do momento como Renato Gaúcho, Miller, Careca. Não, o Careca já tinha um renome, só não foi para 82 porque tinha se machucado. Enfim, o Brasil foi para a Copa. Ele se classificou, assisti vários amistosos contra a Iugoslávia, contra a Alemanha Oriental, aquele golaço do Zico contra a Iugoslávia. E teve esse trauma do Zico, que jogando um jogo Flamengo e Bangu, sofreu uma entrada criminosa do Márcio, acho que era o Rossini ou o Márcio Nunes, não me lembro, que quebrou, estourou o joelho dele. E o Zico foi para a Copa de 86 baleado. Foi voltando de cirurgia, correndo o risco de não jogar. E o que acontece, galera? A Copa de 86 para mim foi um marco, porque foi a minha primeira Copa do Mundo. Revista Placar, escudinho das seleções. Começa a entender muito mais sobre a história das Copas, das seleções. Começa a entender até de geografia, de história por causa do futebol. E aquela empolgação na rua, ruas pintadas, bandeirinhas, pessoal todo reunido. E eu acompanhando pela televisão na época que tinha muito pouco destaque de reportagem esportiva na televisão, era mais no rádio, de jogos ao vivo e de treinamentos, mas foi muito divulgado a preparação da seleção brasileira na Toca da Raposa, não era Grande Acomari não, era na Toca da Raposa no Cruzeiro e depois lá no México. E eu me lembro muito bem até hoje, o Carlos, goleiro, Leão reserva, Paulo Vitor do Fluminense, o Edson, que era o lateral do Corinthians, se machucou e foi o Josimar do Botafogo, que fez 2 golaços na Copa, já vamos falar sobre isso. Tínhamos Júlio César na zaga, que estava jogando muito pelo Guarani, foi vice-campeão brasileiro em 86. Perdendo para o São Paulo, depois foi para o Borussia Dortmund, para a Juventus. Tínhamos o Falcão novamente, tínhamos o Sócrates novamente, tínhamos o Silas, o Careca e o Miller, que eram monstros no São Paulo. O Silas e o Miller despontando no futebol. Aí teve aquela situação pré-Copa do Mundo dos cortes do Renato Gaúcho e do Leandro, por terem pulado o muro e ido para a noitada, e o Tere Santana sempre foi um cara muito exigente. O Marinho do Bangu, que tinha sido vice-campeão brasileiro em 85, também foi cortado, mas era uma seleção muito boa. O Casagrande estava jogando muito bem na época, o Casão, e fomos para a Copa. Estreamos contra a Espanha com um gol de Sócrates, que até hoje, se eu não me falha a memória,
bola não entrou, foi um jogo assim muito disputado. Depois vencemos Argélia e Irlanda do Norte, né, com o Careca fazendo vários gols, o Josimar fazendo já seu primeiro grande gol de fora da área contra a Irlanda do Norte. Passamos pela Polônia por 4-0 nas oitavas de final, né? E a confiança era muito grande. A França, nas quartas de finais, era uma seleção que tinha feito uma boa Copa em 82, tinha chegado às semifinais, tinha Michel Platini, tinha Bates no gol, Tigana, mas a seleção brasileira era muito melhor, muito superior. E dali sairia, né, um dos semifinalistas. Do lado de lá, a Argentina estava vindo com Maradona jogando demais, e despedaçando a Inglaterra naquele jogo tão famoso do gol de mão e do gol mais lindo da história das Copas, individualmente falando. E aquele dia à tarde, aquela derrota para a França foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol. Chorei mesmo. Ó, já se vão 10 minutos e eu praticamente falando só sobre a Copa de 86 porque é muito marcante para mim. O Brasil abre o placar com o Careca, a França empata com o Platini e o tal do pênalti. O Zico tinha acabado de entrar, estava no banco. O Careca sofre o pênalti, ele mesmo poderia ter batido. Os outros jogadores poderiam ter batido, o Branco poderia ter batido, mas o Branco deu a bola para o Zico, que era o nosso maior craque. E o Zico, infelizmente, perdeu o pênalti, que levou o jogo ao empate no tempo normal para a decisão por pênalti, onde o Zico fez, onde o Platini errou e onde, se não me falha a memória, Júlio César e Sócrates perderam e fomos eliminados. Foi uma tristeza imensa, imensa. E de lá em diante, assim, eu acompanho as outras Copas, até torcendo para o Brasil, até 98, com muito entusiasmo, mas nunca mais foi igual. E aí o resto da Copa todo mundo sabe, Maradona ocupou um pouco essa lacuna do Brasil ter sido eliminado com um jogo genial que ele fez naquela Copa, depois da semifinal Argentina e Bélgica, né? E o Brasil, se tivesse passado pela França, teria pego a Alemanha. A Argentina foi campeão. Aí, nesse período de 86 para 90, tivemos a situação em 89 do título da Copa América, né? Depois de 40 anos, vencemos a Argentina com aquele golaço do Bebeto no Maracanã de fora da área. E tivemos aqueles jogos contra o Chile, em que perdemos lá no Chile. E no Maracanã teve a situação do goleiro Roberto Rosa simulando ter sido atingido por um foguete, onde ele se cortou e depois foi banido do futebol. E o Brasil quase foi suspenso. Poderia ter ficado de fora da Copa de 90 pela primeira vez na história, que seria a única, né? Para quem não sabe, o Brasil é a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo. E aquele ciclo de 86 para 87, o Carlos Alberto Silva assumiu, né, quando o Tele Santana foi demitido mais uma vez. E fizemos uma Copa América muito ruim em 87, Jogos Pan-Americanos. Depois teve as Olimpíadas de Seul, que nós perdemos para a União Soviética na final, com o Romário despontando, com o Tafarel aparecendo, Neto jogando muito bem. E tanto que até hoje é falado por que o Neto não foi para 90, né? Sendo que ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 90, deu o título para o Corinthians, o primeiro brasileirão, né, deles. Mas a base da seleção de 90 foi o Vasco, de Sebastião Lazzaroni. Tinha sido campeão brasileiro em 89 contra o São Paulo. Então tinha o Acácio no gol, tinha o Bismarck, tinha o Mazinho, tinha o Mauro Galvão, até tinha o Quinones, que era zagueiro do Equador, mas o Equador não foi para a Copa. O Boiadeiro, se não me falha a memória, foi também. Bom, Romário, estava já no PSV Eindhoven, foi para a Copa machucado, então Careca e Miller foi a dupla de ataque. O Renato Gaúcho estrada naquela seleção, tinha o Valdo também. Tivemos um grupo ali contra a Costa Rica, Suécia e Escócia, né? Jogos tranquilos na primeira fase e oitavas de finais. Foi assim uma das piores derrotas que eu já vi da seleção brasileira pelo mau futebol jogado. O Dunga era o nosso volante, tanto que ficou conhecido como uma era Dunga, a seleção do Lazzaroni. E essa seleção, aqui tinha o Jorginho na lateral, tinha o Branco na outra lateral, foi que deu assim a espinha dorsal para a seleção de 94, do Tetra. A derrota para a Argentina nas oitavas de finais até hoje é a derrota que o Brasil teve em que ele caiu mais cedo em uma Copa do Mundo desde 66. Então,
90 foi oitava de finais. De 90 para cá sempre foi quartas ou semifinais. Ou o título para a França, né? Então, naquele jogo contra a Argentina, que até estávamos melhor, Maradona, que não estava muito bem naquela Copa, pega uma bola no meio de campo, dá uma girada, leva dois, leva três, rola pro Caníndio, o Caníndio passa pelo Tafarel, faz o gol e elimina o Brasil, que teve aquela água lá batizada, que o branco bebeu e passou mal. E foi uma eliminação péssima, péssima. A Argentina chegou na final, perdeu para a Alemanha. 94 reformulações, a eliminatórias muito difícil, a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias para a Bolívia, lá na altitude, né? De El Diablo, Echeverrier, e chegamos no último jogo precisando ganhar do Uruguai. Havíamos ganhado a Copa América, não, em 93 perdemos para o Uruguai a Copa América. Bom, foi bem conturbado de 90 para 94, galera. Eu ainda lembro que a camisa da seleção brasileira era da Umbro, né? Eu tive a de 93, das eliminatórias, que era de golinha, tudo. Ali a azul é a da Copa. E aliás, aquela camisa número 5 foi jogada pelo Mauro Silva. E aí o Parreira pega a seleção, né? Leva a seleção para a Copa assim com muita desconfiança. Quase que ele pede o boné, entrega o cargo. Muitos pediam que ele não fosse o treinador, mas ele assumiu juntamente com o Zagallo como seu coordenador técnico. O Zagallo, que até então tinha sido bicampeão mundial 58 e 62 como jogador e treinador da seleção de 70. Então ele tinha um know-how, né? E a seleção foi no ano em que Ayrton Senna da Silva faleceu, nosso campeão mundial do automobilismo, e ficou meio que como uma questão de honra e obrigação que o Brasil levasse aquela Copa do Mundo depois de 24 anos, né? A última vez tinha sido em 70 nos Estados Unidos, e depois daquela derrota para a Bolívia, a seleção brasileira começou aquele pacto de entrar em campo sempre de mãos dadas a partir do jogo lá no Recife, o Ricardo Rocha que puxou, né, esse bonde. Então tínhamos uma seleção que tinha no gol Tafarel em ótima fase, tinha o Zete que estava pegando muito para o São Paulo, sendo bicampeão mundial e da Libertadores, e tinha o Gilmar também, que estava no Flamengo, que tinha sido goleiro do São Paulo também, Jorginho e Cafu nas laterais, tínhamos o Branco e o Leonardo na outra lateral esquerda, na zaga o Ricardo Gomes e o Ricardo Rocha se contundiram, e jogamos o resto da Copa com o Aldair e o Márcio Santos. O meio de campo que tinha o Dunga como o primeiro volante e capitão, e o Mauro Silva, que estava jogando muito pelo Bragantino, depois foi para o La Corunha. Tínhamos o Raí como titular, né? No começo da Copa, mas o Raí perdeu a posição para o Mazinho, que já era jogador do Palmeiras, né? O Mazinho que na outra Copa ainda jogava pelo Vasco. E o Zinho fechava esse meio de campo, era um 4-4-2. O Zinho do Palmeiras, que tinha vindo do Flamengo, era chamado de enceradeiro, ele fazia um jogo sujo ali que ninguém percebia, mas o Zinho jogava muito, ele ajudava muito a seleção brasileira. E a dupla de ataque, todos falam que o título só veio por causa deles. Bebeto e Romário, principalmente pelo Romário, que foi o nosso artilheiro na Copa, com 5 gols. E o Bebeto jogando muito na época. Mas o time inteiro era engrenado. Era uma seleção que assim não jogava bonito, mas jogava futebol eficiente e prático. E um elenco em que, por exemplo, nas eliminatórias, o Evair jogou, o Edmundo jogou, que estavam jogando demais pelo Palmeiras, eles não foram para a Copa. Foi o Viola e foi o Paulo Sérgio do Corinthians. Então, Ronaldo Nazário, até então Ronaldinho do Cruzeiro, que iria para o PSV Eindhoven, não jogou nenhum jogo, mas já estava ali no elenco. E tivemos aí a primeira fase contra a Rússia, contra a Camarões e contra a Suécia. Um jogo bem difícil contra a Suécia. Passamos e pegamos no dia 4 de julho de 94, no dia da independência dos Estados Unidos, um dos jogos mais difíceis da Copa, e vencemos os Estados Unidos por 1-0. Gol do Bebeto, em que ele balançou a criança naquele passe do Romário. Jogo em que o Leonardo deu aquela cotovelada na cobrança de lateral e foi expulso, quase arrasta. Mas, por causa dessa expulsão dele, o Branco veio para o jogo. Aliás, o Branco não foi o substituto dele na hora, foi o Cafu. O Branco só veio no intervalo. O Branco queria arrumar confusão de qualquer jeito, por não estar sendo titular. Mas valeu muito a pena, porque o Brasil passou pelos Estados Unidos e foi pegar a Holanda nas quartas de finais. A Holanda, que há 20 anos atrás, em 74, havia eliminado o Brasil, o carrossel holandês, a laranja mecânica, que foi vice-campeão mundial. Só que dessa vez o Brasil eliminou a Holanda num jogo
espetacular, lembro até hoje, passei mal. O Brasil sai na frente, depois deixa a Holanda empatar, faz 2-1, deixa a Holanda empatar de novo, e no finalzinho aquele gol de falta do Branco que esquivou-se ali pelo Romário, desviando da bola, e o Branco fazendo aquele golaço, mas foi um jogo muito, mas muito difícil contra a Holanda, talvez o jogo mais difícil daquela Copa. Semifinal, 1-0, gol do Romário contra a Suécia novamente, jogamos 2 vezes contra a Suécia, do carequinha Thomas Ravelli, e a final todos sabem, todos se lembram, 0-0 contra a Itália novamente, assim como em 70, as duas tricampeões, na época eram as duas únicas bicampeões lutando pelo tri, e agora as únicas tricampeãs lutando pelo tetra, 0-0, um jogo muito equilibrado, e Roberto Baggio perde o pênalti, manda lá na lua, e é tetra, o Brasil ganha pela primeira vez uma seleção 4 títulos mundiais, depois de 24 anos, e aí vem toda uma reformulação de 94 para 98. Primeiro, a saída da Umbro para a Nike. A Nike revolucionou o futebol brasileiro em amplos sentidos, né? Principalmente na área de marketing e contratos e muitas coisas que aconteceram de lá para cá. Aí, de 94 para 98, a aparição de grandes novos jogadores, como o próprio Ronaldo Fenômeno já, né? Que de reserva de 94 viraria a grande estrela em 98, o Rivaldo já jogando muito pelo Palmeiras, indo para La Corunha. Aí tivemos nesse ciclo para 98, a mudança de treinadores, e o Zagallo foi treinador em 98, teve toda aquela confusão porque o Romário foi convocado, mas machucado, foi cortado, o Zico, que era o auxiliar do Zagallo, e teve várias situações aí que levaram a seleção para a Copa da França como favorita, como atual campeã, lutando pelo Penta, mas com alguns problemas. Mas era uma seleção fortíssima, com o Cafu já de titular na lateral direita e o Roberto Carlos na lateral esquerda, o César Sampaio, que era um grande volante do Palmeiras, assumindo o posto, Júnior Baiano também jogando na zaga, que era um baita zagueiro. Tínhamos também ali como novidade, o Bebeto continuou no ataque, só que agora ao lado do Ronaldo Fenômeno. O Rivaldo já tinha também assumido sua posição de titularidade, e fomos assim para mais uma Copa do Mundo. Dunga ainda continuava na seleção. Tivemos a primeira derrota da seleção brasileira numa primeira fase de grupos para a Noruega, lembrando que o Brasil nunca ganhou da Noruega, gol do Anthony Flo. Pegamos o Marrocos também na primeira fase, assim como vamos pegar agora na partida de estreia, e novamente a Escócia, e nós classificamos para pegar o Chile nas oitavas de finais, eliminar a seleção chilena fortíssima de Marcelo Salas e o Bambam Zamorano. Depois pegamos a Dinamarca num 3-2 dificílimo para ir para a semifinal e novamente encarar a Holanda, uma Holanda mais forte ainda do que era de 94, e aquele 1-1, gol do Fenômeno para o Brasil e do Pat Kluivert para a Holanda. A partida foi para os pênaltis e o Tafarel pegou muito. O mais difícil, eu acho que tinha já acontecido, que era passar pela Holanda do jeito que foi, onde o Zagallo falou: vão ter que me engolir. Mas o Zagallo não saberia o que ia acontecer uma semana depois. A França ganhou da Croácia, que era a grande surpresa da Copa, do artilheiro Davos Zucker, e foi pela primeira vez para a final de uma Copa do Mundo jogando em casa, com Zidane, Thierry Henry, com o Barthez no gol. E tudo indicava que o Brasil ganharia fácil o Penta e mais uma vez a dobradinha de bicampeão em 2 Copas seguidas. Só que aconteceu aquela situação indigesta até hoje para mim da convulsão do Ronaldo Fenômeno. Ele foi convulsionado? Acredito que sim. Não tem como. Ele poderia ir para o campo? Obviamente que não. Depois de 1 hora de uma convulsão, aí entra tudo, aquelas teorias, entra a Nike. A Nike obrigou o Ronaldo a jogar. O Edmundo já estava escalado. Foi uma surpresa geral para mim também, inclusive, na minha mesma rua que eu morava no Butantã, com aquele mesmo grafite que eu pintei do escudo da CBF, com aquelas mesmas bandeirinhas, com a mesma galera, e a gente ficou atônito quando o Galvão Bueno divulgou que Edmundo jogaria no lugar de Ronaldo Fenômeno, devido a uma situação que aconteceu com ele. Aí o Brasil entra em campo já sem o Edmundo com o Ronaldo, e todo mundo ficou perplexo. O que aconteceu? 3-0 para a França, 2 gols de Zidane de cabeça, e várias histórias, CPIs, e até hoje não me desce. E desde então não torci mais para a seleção brasileira. Comecei a pegar bode da seleção, da Nike, da CBF,
E aí, de 98 para 2002, o Luxemburgo assumiu, o Marcelinho Carioca começou a ser protagonista, o Alex do Palmeiras, que depois foi para o Fenerbahçe, para o Cruzeiro, jogando muito, mas algumas quedas em competições, inclusive aqui na América, fizeram com que o Luxemburgo caísse e o Leão, Emerson Leão, assumisse a seleção. O Leão, que em 2002 depois seria campeão brasileiro pelo Santos, com Robinho e Diego, que levou jogadores do Sport Recife, que na época foram muito contestados, nada contra o Sport Recife, mas o Leomar, por exemplo, na zaga era demais, né? E o Leão caiu no meio das eliminatórias. Caiu ou foi na Copa América, não me falha a memória. Quem vem? Luiz Felipe Scolari, treinador que já havia sido campeão da Libertadores pelo Grêmio, pelo Palmeiras, campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma, entre outros grandes títulos. E aí começava a era da família Felipão. Luiz Felipe Scolari chegou, pegou assim a seleção brasileira aos trancos e barrancos, precisando de muitas vitórias nas eliminatórias. Jogou uma Copa América em 2001, onde foi eliminado para Honduras, quase caiu, e o Ronaldo Fenômeno se recuperando de o joelho bichado, estourado. Muitos diziam que ele não voltaria a jogar futebol. E aí a gente consegue a classificação para a Copa, no último jogo contra a Venezuela, né, o gol do Edilson Capetinha. Surgiu o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho nesse meio tempo, ainda quando o Luxemburgo era treinador, uma vitória contra a Venezuela que ele já estreou metendo golaço, chapelando de carretilha. Enfim, algumas mudanças foram feitas, alguns jogadores que jogaram eliminatórias não foram para a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo, poucos dias antes da estreia, o capitão Emerson, numa brincadeira, num treinamento, jogando como goleiro, se contundiu, e aí, por ironias e ocasiões do destino, Cafu passou a ser o dono da braçadeira, e ele iria erguer a última taça do mundo que o Brasil ganhou, que foi o Penta, que começou na Copa da Coreia do Sul e do Japão, primeira Copa do Mundo na Ásia, com 2 países, de madrugada, aquele grupo que tinha China, que tinha a Turquia, né, a Costa Rica, e aqueles jogos de madrugada muito interessantes, aquela goleada contra a China, e depois as oitavas de final contra a Bélgica, um jogo muito difícil, aquele golaço do Rivaldo, um jogo contestado devido a esse gol também, e um gol mal anulado da Bélgica, e as quartas de finais inesquecíveis, o gol do Michael Owen fazendo 1-0 para a Inglaterra, 1h da manhã aqui no Brasil, depois a virada, né, e aquele gol do Ronaldinho Gaúcho de cobertura, meio que sem querer, né, e depois ele expulso, e aí semifinais. E o Ronaldo Fenômeno jogando muito, artilheiro da Copa, cortezinho do Cascão, para os repórteres, jornalistas não ficarem na cabeça dele sobre a contusão dele, sobre o joelho dele, e o Brasil ganha de 1-0 da Turquia, gol do biquinho do Ronaldo Fenômeno. Final contra a Alemanha, pela primeira vez, 2 grandes escolas do futebol mundial iriam se enfrentar numa Copa do Mundo, justo numa final. Nunca tínhamos tido um jogo entre Brasil e Alemanha em Copas do Mundo, e 2-0, 2 gols do Fenômeno. Oliver Kahn, que já havia sido eleito o craque da Copa, o goleiro da Alemanha, tomou um bate-roupa ali no primeiro gol, um frango, né? E a seleção brasileira foi pentacampeã mundial de futebol num 3-5-2 do Filipão, né? E tinha o Marcos, goleiro do Palmeiras, pegando muito no gol, Roberto Carlos e Cafu nas alas, com o Júnior, ótimo reserva do Roberto Carlos, jogando algumas partidas também, lateral esquerdo, Edmilson, Lúcio, Roque Júnior, né, fazendo a linha de 3 zagueiros. Para no meio de campo a gente teria ali no começo um Juninho Paulista que perdeu a vaga para o Kleberson. Tínhamos o Gilberto Silva que estava no Arsenal já, o Kleberson era do Atlético Paranaense, né? E o Ronaldo Fenômeno na frente com o Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho jogava no meio, às vezes alternava com o Rivaldo, e assim fomos pentacampeões mundiais, o último título da seleção brasileira. E aí eu vou dar uma resumida agora, porque de 2002 para 2006 o Felipão saiu, foi para Portugal, o Parreira voltou, tivemos ali uma eliminatória meio que tranquila, algumas dificuldades em Copa América. 2006, quadrado mágico, com Kaká, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, o Robinho no banco, Brasil favoritão, ganhou bem os jogos na primeira fase, contra a Croácia, contra o Japão, contra a Austrália, pegamos a Gana nas oitavas de finais também muito bem,
E perdemos para a França as quartas de finais, gol do Thierry Henry, o Roberto Carlos vacilou para arrumar o meião. Tinha o Zé Roberto, tinha o Dida no gol. Era uma seleção muito forte. Mantínhamos o Cafu e o Roberto Carlos, mas fomos eliminados. E aí começava toda essa sina de sempre ser eliminado por uma equipe europeia. Começou em 2006, aí em 2010 foi a seleção do Dunga, né, lá na África do Sul, que perdeu para a Holanda no 2-1, né, que o Sneijder fez os 2 gols, que o Felipe Melo foi expulso. A seleção que tinha o Elano muito bem ali, que era do Santos, mas que se contundiu. O Kaká estava já machucado, o Luiz Fabiano estava jogando muito bem, mas isso não foi o suficiente. Júlio César também muito bem no gol. Na primeira fase eu lembro que pegamos Costa do Marfim, Portugal e Coreia do Norte. Aquele golaço do Luiz Fabiano, né, que ele chapelou e fez contra a Costa do Marfim. Contra Portugal foi um empate, com o Cristiano Ronaldo jogando. E fomos eliminados mais uma vez, agora pela Holanda, que seria vice-campeão mundial. Aí vem a Copa de 2014, Brasil, aquela expectativa. Vamos tirar a zica de 1950, quando perdemos para o Uruguai. E aí o Luiz Felipe Scolari foi chamado novamente, o técnico do último título do Penta de 2002. Só que ele não me levou para a Copa. Nem o Kaká, que estava muito bem pelo São Paulo. Não levou o Ronaldinho Gaúcho, que tinha sido campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Não levou o Adriano Imperador, que tinha feito grandes campeonatos brasileiros, sendo campeão pelo Flamengo, pelo Corinthians. Uma ótima passagem pelo São Paulo também. Não levou esses nomes pesados. Não levou também o Ganso. Aliás, em 2010, Neymar e Ganso também foram muito pedidos, e o Dunga, ignorante, como sempre, além de não levar eles, arrumou várias confusões com a imprensa, mas já estamos em 2014, estamos na empolgação da Copa aqui no Brasil, e aqueles jogos lá da primeira fase contra a Croácia, em que ganhamos, né? O Marcelo, era o lateral esquerdo já do Real Madrid, empatamos com o México, um jogo que o Ochoa catou demais. E tínhamos uma seleção que havia ganho a Copa das Confederações um ano antes, né, no Maracanã contra a Espanha, que era o atual campeão do mundo, 3-0, o Neymar jogando muito. Tinha o Fred, que estava numa boa fase, tinha o Hulk. Mas tinha a Alemanha pelo caminho. Mas antes de chegar na Alemanha, passamos pelo Chile, num jogo muito difícil, em que o último lance da prorrogação, o Pinilha mandou a bola no travessão, poderia ter mudado toda a história da Copa, e passamos nos pênaltis. Aí pegamos a Colômbia e ganhamos de 2-1. Aquele gol de falta do Davi Luiz, em que o Rames Rodrigues diminuiu, mas tiramos a Colômbia nas quartas de finais, e o jogo que o Neymar tomou aquela joelhada nas costas do Zuniga, em que o Thiago Silva tomou o terceiro cartão amarelo e ficou de fora das semifinais contra a Alemanha no Mineirão. E o Brasil ainda era o favorito, apesar da Alemanha estar com um baita time e estar com uma bela campanha. 7-1 para a Alemanha. Maior vergonha, bem provável, porque foi a pior goleada que um país mandante tomou em todas as Copas do Mundo. Nem o Catar tomou de 7, nem a África do Sul tomou de 7, nem a Suíça tomou de 7, nem o Chile tomou de 7. São seleções que foram mandantes de Copa fracos. E o Brasil, já pentacampeão do mundo, umas semifinais, perdeu de 7. O Maracanaço talvez foi a maior decepção, a maior tristeza, porque foi a primeira final que o Brasil jogava, o Maracanã com 200 mil pessoas, que foi construído para isso, mas o Uruguai já era campeão mundial em 1930 e era uma forte seleção, não se esperava aquilo, mas 7-1 foi de ferrar com tudo. A reformulação teve que ser feita. O Brasil ainda perdeu de 3 para a Holanda na decisão do terceiro lugar. Então, veio o Tite, campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians em 2012, e o Tite reformulou, pegou a seleção lá afundada na lama e foi levantando a seleção até 2018 com grandes campanhas de Copa América, de eliminatórias, e em 2018 seremos eliminados pela Bélgica por 2-1 também, em que De Bruyne e Lukaku fizeram a diferença nas oitavas de finais. Campanha aí de 2018 que para mim já era prevista. Já uma seleção, já uma geração de Felipe Coutinho, de William, o Neymar já no Paris Saint-Germain já não era mais o mesmo do Barcelona, o mesmo de 2014. E foi apática aquela seleção de 2018, Renato Augusto. Eu já previa, eu falei um dia antes que a Bélgica ia tirar o Brasil, mas muitos falaram que eu não entendia nada de futebol.
fomos eliminados. E para 2022, tivemos o Tite. Ele teve a segunda chance, assim como o Tele Santana em 82 e 86. E o Tite melhorou um pouco. A campanha eliminatória foi melhor também. Fizemos uma primeira fase novamente jogando contra a Sérvia, né? Aquele golaço do Richarlison, alguns novos jogadores. E aí a primeira derrota com a seleção africana em Copas do Mundo, para o Camarões, por 1-0, mais com a seleção reserva. Aí destroçamos a Coreia do Sul nas oitavas de finais. E aí veio o jogo novamente numa quarta de finais, novamente contra uma seleção europeia, contra a mediana seleção da Croácia. E uma vitória contra a Croácia nos colocaria nas semifinais novamente contra a Argentina, que é um sonho enfrentar a Argentina novamente numa Copa do Mundo, principalmente nas semifinais, que nunca aconteceu. Neymar, que tinha sido poupado, tinha se machucado na primeira fase, voltou, jogou muito, perdeu muitos gols, tudo bem, mas na prorrogação fez aquele golaço, o Brasil está indo já para as semifinais, faltam 4 minutos, o time inteiro sobe, o Fred perde a bola, a Croácia empata com o Petkovic, e aí na decisão por pênaltis, todos sabem que o Rodrigo perdeu o primeiro, o Marquinhos perdeu o último, e o Brasil novamente foi eliminado por uma seleção europeia numas quartas de finais. Estamos indo para 40 minutos de vídeo e esses 4 últimos minutos serão muito importantes para vocês saberem por que o Brasil ainda não vai ser hexacampeão mundial, e eu tenho quase que certeza disso. Só que eu acho que pode vir em 2030. A geração é boa. De 2022 para cá foi, assim, acho que a pior era de uma Copa para outra, de treinadores, de resultados. Aí vem Ramon Menezes, já perdemos para Marrocos, que tinha sido a melhor seleção africana na história das Copas. Depois um empate, acho que com... não lembro outra seleção africana, que não tinha relevância nenhuma. Aí vem Fernando Diniz, treinando o Fluminense ao mesmo tempo que a seleção brasileira, ele campeão da Libertadores, caiu rápido. Aí veio o Dorival Júnior, foi para a Copa América ridícula, foi eliminado para o Uruguai, e ele deixando com que o elenco mandasse, né, o grupo mandasse no time, ficando de fora até das rodas de conversas, falando que a seleção estava sendo armada para o Neymar, sendo que o Neymar já estava totalmente, né, danificado com o seu físico. Aí o Dorival cai. Aí, apesar de ter estreado bem, né, nos jogos contra a Espanha e a Inglaterra, com o Endrick e tudo, aí vem Carlo Ancelotti, um treinador dos maiores da história, com grandes títulos por várias ligas europeias, Champions com o Real Madrid, com o Milan. E o Carleto veio, levou a seleção para a Copa, né, no final das eliminatórias, estreando contra o Uruguai, depois perdeu para a Bolívia, que prejudicou a Venezuela, e aí alternando alguns bons e maus resultados, como a derrota para o Japão, as derrotas para a França, a vitória contra a Croácia, agora essa última goleada contra o Panamá, que para mim não serve de nada, e a convocação dele contestada, porque o Neymar voltou depois de não ter sido chamado nenhuma vez e sem estar fazendo um grande futebol. Mas para mim o Neymar é importante dele estar lá. Porque ele é o único cara que é monstrão assim, perante outras seleções, é respeitadíssimo. E esses caras crescem em jogos grandes. Tem que ver se ele vai conseguir jogar. Porque até então, Vini Júnior, que é monstro no Real Madrid, Rafinha, que é monstro no Barcelona, e outros jogadores não desempenharam com a amarelinha. Temos outros grandes jogadores. Acredito que não temos um grande goleiro. E temos as laterais nossas não são das mais eficientes. Temos uma boa zaga. E temos um sistema 4-2-4 que me preocupa muito. E foram convocados só 5 jogadores de meio de campo, em que o Paquetá é o grande armador da seleção brasileira. Casemiro, Bruno Guimarães, talvez o Danilo entre no lugar de um dos dois. Eu acho que vai ter algumas modificações. Talvez o Endrick arrume uma vaga lá na frente, o Luiz Henrique também. Mas vai ficar assim. Vamos torcer para que o Brasil passe bem pela primeira fase. Vai ter um jogo duríssimo, a estreia contra o Marrocos. Acredito que ganhe da Escócia. Mesmo a Escócia tendo uma boa seleção, ganha fácil do Haiti. Aí vem a segunda fase. Suécia, Holanda, Japão, até mesmo Tunísia, que empatou com o Brasil, né? Nesses amistosos. Já vai ser carne de pescoço, qualquer um desses. Principalmente se for uma Holanda, um Japão. A Suécia está muito bem, depois de ter tido um mau início de eliminatórias. E depois, provavelmente, a Noruega. E aí eu acho que a gente já vai ser eliminado pela Noruega. Porque se passar também, pode ser que já pegue a Inglaterra depois. Então, galera, pode ser que tudo isso não aconteça, pode ser que o Brasil passe. E se o Brasil passar, a camisa é pesada, a seleção vai crescer,
o respeito é diferente, e pode ser que venha o Hexa já, mas eu acredito que o Hexa tá para 2030. Essa geração é boa, e se o Ancelotti continuar, devemos depositar nossas esperanças nele. Valeu, fica aí a dica de que vocês acompanhem nosso canal diariamente, vai vir agora amanhã a minha visão sobre a seleção argentina, desde que eu acompanho Copas, depois minha visão sobre a seleção do Uruguai, da Holanda, da Alemanha, da Espanha, da França, de Portugal e da Itália também, que está fora, mas que tem uma história monstruosa. São 40 minutos aí que eu desabafei muito sobre futebol de seleção brasileira, né? Nesses tempos todos aí que eu acompanho futebol, de 86 para cá, são 40 anos, né? Não é brincadeira não. É uma vida toda. Valeu? Eu sou o Fino da Bola no canal Fino da Copa e falta 8 dias para o Mundial de 2026, é nóis.